Aleluia, Jesus. Boa, amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui na casa de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre digo que aos domingos é Pedro, Tiago e João, mas é os que viram milagre, né? Que andou com Jesus, porque Jesus está aqui. Glória a Deus. Já está falando desde a abertura do culto, né? Falou do Salmo 115, versículo 18 a 19, que falou sobre o louvor, adorar o Senhor em louvor. Falou do coração de pedra, né? Que ele tira e põe um coração de carne. Falou de novo, usando o pastor da casa, que tem que ser edificada. Deus está usando muito o Senhor por isso, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então Deus fala com a igreja desde o início. E essa palavra Deus me deu. Eu hoje ainda estava, o pastor Fábio, meu filho, estava em casa, estava dando uma estudada. E essa palavra que Deus vai falar, eu creio em nome de Jesus comigo e com você. 2 Reis 3. Eu só vou ler alguns versículos. Mas o mais chave desse é o 15, né? É a fé, né, de um rei. É a fé de um crente. Como foi falado sexta, né? Tinha um crente, não é? Jó era um crente. Então tinha um crente. E quando eu tenho um crente, eu tenho uma diferença de resposta. Glória a Deus. Quando eu tenho um verdadeiro adorador, tem resposta de Deus na nossa vida. Né? Não importa a situação, mas tem resposta de Deus na nossa vida. Eu vou ler o 11. 11, né? Eu leio o 11, a igreja 12, e nós vamos até o 17. É a fé desse homem, né? E de um profeta que vai aparecer nesse capítulo, que nós falamos dele hoje de manhã, né? Nós falamos de Elias, né? Sucessor de Elias, né? E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos, rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Que lindo, né? Igreja. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas olha só que Eliseu falava, né? Eliseu era um homem de Deus que... Escuta, igreja, presta atenção. Eliseu estava ali, né? Deus sempre prepara um profeta para falar conosco, né? No deserto, descobriram que ele morava por ali. Sabe por quê? Porque Deus tem resposta para crente nessa noite. Aleluia, Jesus, eu creio. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que não tinha nada com Deus, né? O rei de Israel não tinha nada com Deus. Que tenho, olha o que ele falou: que tenho contigo vários profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-la nas mãos dos moabitas. Além de levar os reis, ainda começa a acusar Deus, né? Gerou, né? Gerou na igreja. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. E se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Preste atenção, lê de novo. Ó, é um crente que está aí. É um homem de Deus, um homem de fé. O outro não era. Estava junto, mas não era. Foi atrás para pedir ajuda, mas não tinha nada com Deus. Olha aqui que é. Repete vocês, olha. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Não é? Não dava nem trela para ele e Deus nem ia responder nada, mas pelo crente Deus tem resposta. Aleluia. Aleluia.
Ora, pois, olha aí, ó, que coisa linda, que falou hoje, desde o início do culto. Ó. Ora, pois, trazei-me um músico. Algumas Bíblias falam tangedor, né? Sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Esse versículo é a chave dessa pregação, igreja. E disse assim: diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Ó, olha o que Deus falou, olha o que Deus falou para nós nesta noite, ó. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, oh aleluia, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Então, igreja, não pede sinal, porque Deus não tem sinal, Ele tem resposta. Aleluia! Não começa a esperar sinal na tua vida, não, porque não tem sinal vindo aí, tem resposta de Deus chegando na igreja. E ainda lhes fogo ao voz do Senhor, também entregarei os moabitas nas vossas mãos. Amém. Até aqui pode assentar as palavras do Senhor. Bem forte. O pastor hoje de manhã disse que Deus usa alguns daqui na cajada, né? Eu gosto de pegar muito fé. Eu gosto de pegar muita fé no povo de Deus. Eu gosto muito de ver os milagres de Deus. Eu gosto muito de profetizar nas nossas vidas a resposta de Deus. Aqui a Bíblia fala que Jorão, filho de Acabe, Acabe tinha morrido, rei de Israel. Sabemos da história de Acabe. Então Jorão tomou posse, né, do reinado. E o rei de Moabe, ele dava tributos, né, para Acabe, muitos carneiros, não é? 100 mil, muito. E ele pagava os tributos lá para o rei de Israel. Quando Acabe morreu, esse rei de Moabe se revoltou. Falou: quer saber, eu não vou dar mais tributo nenhum, aqui nós não vamos levar nada lá. Sabe o que nós vamos fazer? Se revoltar, nós vamos atacar Israel. Jeroboão escutou, viu, ficou desesperado. O que ele fez? Ele foi atrás de Josafá. E Josafá era um homem de Deus que tinha uma intimidade com Deus. Jeroboão não. Ele ia no mesmo pecado do pai e da mãe dele. Idólatra. Derrubou os altares do pai dele, mas continuou no pecado de idolatria de tudo. Josafá não. Tem crente aqui nesta noite que vai ter resposta de Deus. Aleluia, Jesus. E aqui fala a Bíblia que Josafá, ele mandou um recado: você me ajuda, nós precisamos ir contra os moabitas, aqui nós não temos um exército bom e eu preciso da ajuda de vocês. Josafá falou: não, eu sou contigo, meu exército é contigo, nós somos juntos nessa. Aí Josafá chamou o rei de Edom. O rei de Edom veio também. Então fala na Bíblia que Eliseu ajuda 3 reis, né? Foram na batalha. Nessa batalha para o deserto, para ir contra os moabitas, eles também estavam vindo, eles se perderam durante a caminhada no deserto, se começaram a rodear. Já foi falado quantas vezes me ensina aqui na palavra de Deus que o povo rodeou por murmuração. E lá eles estavam rodeando por causa de Jeroboão. Estavam pagando o preço por causa de Jeroboão. Mas mesmo pagando o preço, Deus tinha a resposta, porque tinha um povo de Deus ali. Então eles começaram a odiar, e aí o Jeroboão começou a culpar Deus. Tá vendo? Ele trouxe 3 reis, 3 exércitos aqui para nós morrer aqui. Mas Deus mandou eles ir. Ainda culpa Deus por causa da atitude dele. Tem crente que culpa Deus, nós falamos isso hoje de manhã, né? Que culpa Deus pelas atitudes, ainda quer resposta. Ainda quer solução. Se não tem intimidade com Deus, se não ora, se não busca, como que é a resposta de Deus? Mas tinha aquele que tinha intimidade com Deus. Um cobrava e ainda falava, o outro não. Mas peraí, Josafá, peraí. Nós temos que consultar Deus. Nós temos que conversar com Deus. Tem coisa errada aqui. Quando tem uma coisa errada, nós temos que descer mais ainda. Aí um de lá do meio dele falou: peraí,
Tem um profeta que mora nessa região, olha só, num deserto, perdido, acabou a água, acabou a comida, eles já estavam sem nada. Foram atrás de quem? De Eliseu. Chegou até Eliseu. Quem chegou até Eliseu? Justo chorou. Né? Deus conhece aqueles que são teus. Deus sabe, como foi falado aqui, do coração daqueles que são teus. Aí Eliseu olhou para ele e falou: se fosse por você, eu nem te olhava e nem você ia me ver. Olha. Mas eu respeito Josafá, porque é homem de Deus. Pela sua oração, perseverança, por crer num Deus vivo e verdadeiro, Deus tem resposta na tua família. Deus tem solução sim, Ele tem. Por isso que Deus falou comigo nessa situação que nós estamos, eu estou. Deus falava comigo aqui em casa, eu orando a Deus, lendo e chorando. Como Deus fala com a gente, igreja. Aí o profeta Eliseu falou assim: olha só, tem um tangedor aí? Tem tangedor aí no meio de vocês? E tinha. Que é tangedor? É quem toca harpa. Quem é que tocava harpa? Davi. Né? A Bíblia fala que Davi, quando Saul estava lá com o espírito de loucura, de perturbação, falaram assim: olha, eu conheço um jovem, pequeno jovem, filho de Jessé, que tem firmes no pé, é homem de Deus, que toca. Vai buscar o tangedor lá. Quando Davi vinha, o que acontecia? Ele tocava e Saul ficava bem. E esse tangedor começou a tocar. Olha, igreja, como Deus fala. Ele começou a tocar. Quando ele começou a tocar, no meio de tudo aquilo lá, imagine deserto, sem água, com fome, Jerão lá com pano, não tinha nada com Deus, e a providência já estava chegando, e Deus já falando. Aí Deus usou quem? O profeta. A mão de Deus veio sobre Eliseu. Igreja, quando nós estamos orando, a mão de Deus vem sobre nós. Quando nós estamos querendo algo assim, apresentar, que nem ali era uma necessidade, não tinha nada mais, água, nada, deserto, e ainda eu ia uma guerra. Como ia para a guerra sem água, sem comer? Ninguém faz nada. Como que eles iam enfrentar os moabitas? Não tinha como. E aí a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e Eliseu disse: fazem covas, muitas cavas, né? Cova, buraco, cisterna, e fizeram, começaram a fazer muitas. Aí Deus falou assim: não haverá vento nem chuva. Olha que coisa linda. Não haverá aquilo que nós estamos esperando, um sinal. Será que aquilo eu tenho que fazer aquilo? Ah, se eu ver é porque é. Não é porque é o que você quer ver, é porque Deus tem resposta da maneira dele. Glória a Deus. Deus vai fazer da maneira dele. E se ele fez cava, eu estava perguntando: por que Deus mandou fazer cava? Não é interessante? Só ia vir a chuva. Não ia vir chuva nem vento, só ia vir a água. E a água ia encher todas as cavas, para todos beberem, animais e todos. Por que Deus mandou fazer a cava? Se lembra da pregação da figueira? Arranca ela. Ela não dá mais, ela está numa terra boa, não faz mais nada e está ocupando um lugar. Aí eu falei: não, espera, eu vou cavar ela. Aí daqui um ano o senhor volta. E daqui um ano, se ela tiver fruto, o senhor deixa, ó. Cava bastante, sabe? Nós temos que descer, nós temos que jejuar, nós temos que buscar, nós temos que ir lá fora buscar, levar a palavra de Deus, começar a cavar. Se Deus está mandando, nós temos que fazer. Deus não mandou a igreja começar a orar nas partes, não está acontecendo coisas boas. Se nós estamos vendo, Deus tem coisa melhor. Eu estava em casa orando em Deus, eu falei: Deus, o que está acontecendo, Pai? Fala comigo. Orei lá, que agora já nem sei quantas horas eu oro lá. Importa para Deus. E Deus falou para mim assim: clama a mim, e eu te ouvirei. Responderei coisas grandes e firmes que nem sabe. Aleluia. As coisas grandes e firmes não é dinheiro, riqueza só, não, igreja. Ele dá e tem poder. Mas é força, revigor. Aleluia. Né? Perseverança. Buscar o Senhor através da palavra dele.
E ele mandou fazer as covas, os buracos, a cisterna, para que quando a água chegasse, ela não ia embora. Ela tinha um lugar certo para ficar. E se você está buscando o Senhor, entregando algo na mão dele, sua família, a cada um de nós temos oração, temos que orar por todos, pela igreja, por todos. Mas se você não fizer com Deus a sua parte, a bênção vai passar reto. A água podia ir embora. Mas você agradeceu. Josué orou para passar lá no Jordão. O que aconteceu? O que aconteceu? Deus mandou quem primeiro? Sacerdote e quem mais? Quem pôs o pé primeiro na água? Os levitas. Foi primeiro os levitas pôr o pé na água para atravessar o Jordão. Quando começa o culto, o louvor não é para esperar o povo chegar. O louvor vai apresentar ao Senhor o nosso cântico com adoração, para que a presença dele esteja na igreja. E o tangedor começou a cantar, a mão do Senhor veio sobre ele. Aleluia! E foi falado aqui no início do louvor, né? Então nós temos, aqui a palavra de Deus fala que começou a se encher lá, a água começou a encher, e chegaram quem? Lá de cima que chegaram, os moabitas, para atacar. Quando eles viram, olha aqui a estratégia de Deus na nossa vida. Aos nossos olhos, igreja, nós não podemos ver nada. Mas Deus tem cada estratégia na nossa vida, para nos dar livramento, para nos dar um caminho, para nos dar vitória, para nos dar sabedoria. Só Deus pode fazer isso. Eles viram de lá de cima, cheio de água. Mas ali tinha um barro, né, na Edomita, o barro era vermelho. E eu estava estudando que o reflexo do sol, igreja, a água parecia sangue. Então o que Deus fez? Deus confundiu eles. Deus confunde os nossos inimigos. Se eles pensam que está com arma toda para nos derrotar, para nos derrubar, o meu Deus, o teu Deus, tem uma estratégia na vida. Aleluia! Glória a Deus! Ele é um Deus que tudo pode e tudo faz. Eles oraram, não precisa mais nós atacar. Já morreu, matou outro aí no desespero. Que Deus faz, né? Deus fala lá no Salmo 91, né? Debaixo das mãos do Onipotente descansará. Aí eles pegaram e falaram, deixa mudar isso, sabe o que nós vamos fazer? Vamos descer lá e vamos pegar só as coisas deles. Quando eles desceram lá, onde eles estavam, o povo de Deus, nem todos, né? Porque Jordão não era. Eles encontraram eles sem arma, sem nada. O que aconteceu? Eles venceram eles. Eles venceram, atacaram, eles não puderam mais reagir em nada. E o povo de Deus de Israel foi lá para Moabe. Quando eles chegaram lá, e o rei ficou sabendo, o que ele fez? Ele foi lá, ofereceu o próprio filho dele, matou o filho dele e colocou lá no muro para oferecer ao diabo, para que ele pudesse reinar e ganhar sobre Israel. Quando os israelitas viram aquilo, voltaram para trás e nem quiseram entrar naquela cidade. A Bíblia fala que no mesmo livro de Crônicas, Josafá, quando veio a notícia mal para ele, igreja, ele pegou e foi orar ao Senhor. Olha, estão vindo uma grande multidão aí. O mesmo Josafá nesse capítulo. Está vindo uma grande multidão aí. Ele temeu, porque nós temos medo. Quem é que não tem medo de tanta coisa que acontece na nossa vida? A gente é carne, fala, nós ficamos com medo, sim. Ele correu e lá foi dobrar o joelho, chamou a congregação para jejuar e orar. Né? E Deus levantou Jaziel, se eu me lembro, o profeta, e disse para ele: nesta peleja não terá que pelejar. Parar e ficar quieto, que verá a salvação que o Senhor nos dará. Josafá olhou e falou: mas como que ele... Eu penso comigo, acho que ele falou: mas como nós vamos para a peleja sem lutar? Mas Deus falou para nós ir, levanta de manhã e vai.
levantaram de manhã, e Deus falou assim para ele: pega os cantores. Olha, igreja, a Bíblia fala muito de louvor, e Deus falou hoje aqui. O louvor, ele mexeu com um alicerce de um cárcere, o louvor. Ele abriu as cadeias quando Paulo e Silas cantavam. Davi, quando ele tocava, e aqui, na peleja de batalhas, de exército grande, o Senhor moveu as mãos dele através do verdadeiro adorador. E aqui, Deus falou para ele: põe os cantores primeiro. Olha aqui que Deus falou para Josafá: eu vou dar a letra do hino que eu vou colocar na sua boca. Olha o que Deus está falando nessa noite. Que Deus, Ele coloca um hino. Ele tem lá em Cantares 2, né? Ele coloca um hino de vitória na tua boca. Até a letra ele vai falar. Miriam cantou só o Senhor é Deus na hora da vitória dela. E sabe qual hino Deus deu para Josafá? Os cantores foram na frente, os que estavam armados atrás. Quem já viu um exército desse? Os cantores na frente, só quem tem fé. Aleluia. Deus vai na frente, né, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Eles foram cantando, falando assim: o Senhor é bom. Olha o cântico que Deus deu para ele: eu vou colocar o cântico na sua boca. O Senhor é bom e a sua dignidade dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom e a sua dignidade dura para sempre. Aleluia. E eles foram cantando, e Deus fez um mover santo dele lá, confundiu eles também, e eles ganharam a peleja. Eles viram ser derrotados os inimigos dele. Olha que Deus falou: eu coloco um cântico na sua boca. Vai, marche cantando. Igreja, mesmo na luta, nas dificuldades, Deus está falando muito comigo também. Louve ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor, coloque Ele na frente. Pega o seu tamborim, pega sua TV lá, põe um louvor. O dia que você não estiver bem, foi o que eu estou fazendo na minha casa. Eu canto ao Senhor. Glória a Deus. Porque olha que eu vou colocar um cântico na sua boca. Ele falou para Josafá: a peleja não é tua, eu pelejarei por vós. Então, por que muitas vezes nós se preocupamos se a peleja é do Senhor? Né? Se a peleja é dele. Ele que faz, ele que tem o controle também da sua vida. E ele deu a vitória. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele não mudou. Quem muda é o povo. Mas o meu Deus não muda, não. Glória. Então ele está aqui nesta noite. Eu na minha casa, até falei para o meu filho, eu estou quase ligando para o pastor Eduardo, para ele trazer a palavra, porque eu estava muito chateada, muito triste. Mas eu não posso recuar, eu tenho que falar o que Deus manda. Né? Deus usa da maneira que Ele quer hoje. Mesmo assim, quem está falando é a palavra dele. E Ele falou comigo, para mim cavar em oração, cavar em jejum, buscar Ele, saber que tudo está na mão dele. E quando ele pegou, o transgenista veio e começou, imagine quando ele começou a louvar, a tocar, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Então, sobre a igreja, quando nós começamos a adorar em verdade, em espírito, a mão do Senhor vem sobre nós. A mão do Senhor vai sobre nossa casa, sobre nossa vida. E Ele ainda coloca um cântico nas nossas vidas, na nossa boca, para saber que Ele é Deus, né? Como Miriam disse, só o Senhor é Deus. Então, essas duas passagens juntas é muito forte. Imagine encher sem chuva e sem vento. Não tem sinal. Igreja, tem vezes na nossa vida que Deus não vai dar sinal nenhum. Mas Ele vai fazer o milagre acontecer. Aleluia! Né? Porque só Ele pode dar água no deserto. E às vezes na nossa vida nós entramos no deserto. Mas lá vai ter que beber, vai ter que comer. Elias correu, não adiantou nada. Deus levou o anjo lá, levanta, sai daí. Come desse pão, bebe dessa água, que longa é a sua caminhada. Aleluia. E Deus mandou Josafá, ó, fica aí, ó. Vocês sentam tudo aí, que eu vou na peleja. Levantam cedo e marche. Aleluia. E começa a cantar um novo hino. O Senhor é bom e a sua dignidade dura para sempre, igreja. Aleluia. E o povo foi cantando e ainda confundiu
explodiu lá, os homens ainda acharam, morreu todo mundo. E quem morreu mesmo foi eles, né? Saquearam lá, né? Josafá saqueou lá mais de 3 dias, não foi? Ele saqueou muitas coisas lá e levou, porque Deus assim permitiu ele descer. Então, a Bíblia fala, né? Que para ele chegar até o profeta, eles desceram, né? Então, para nós chegar até Deus, nós temos que descer. Não tem para chegar a Deus sem estar trono com trono. O único trono, herdeiro do trono, é o Rei dos Reis, Jesus. Aleluia. E eu e você, o que nós temos para se achegar a Ele, como Josafá desceu, né? Como Ezequias, quando teve ali a notícia, você vai morrer, conserta aí tua casa. Não pelo pecado, não, ele tinha que arrumar um sucessor. Muitos pregam porque era pecado dele, não foi por causa do pecado de Ezequias. Foi a sucessora, ele tinha que se preocupar. Então, Deus quer que nós descemos diante dele, ele é o oleiro. Eu falei, Deus, o Senhor é o meu oleiro. Talvez eu já estou no vaso velho, mas todo vaso que eu estou fora, esse daqui, ó, tá feio, não tá? Mas por dentro ele está novinho. Porque Deus, ele enche. Porque o oleiro cuida de mim, de você. Porque só ele conhece o que tem dentro do vaso. Só ele pode, não foi ele que quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão dele. Então nós temos que se derramar nas mãos do Senhor, nos pés dele. Para ir para a peleja, com ele na frente, é só descer. Para que ele coloque um cântico na tua vida novo, de vitória. Vamos descer. Marchar e descer. E dizer que ele é bom. E a sua grande misericórdia dura para sempre. Vamos colocar então. Aleluia, Jesus. Ainda nem falei tudo que Deus me deu aqui. Aí eu lembro para Deus. Sei que Deus usa a gente de uma maneira, mas o importante é trazer a palavra que Ele deu para a igreja, para nós, né? Imagine quantas cavas eles não abriram. Era 3 exércitos de rei. Então não era pouca, né, pastor? Era muita, né? Porque Deus não sabe da tua necessidade. Deus não sabe da tua necessidade. Então Ele sabe quantos Ele vai te dar na tua mão. Mas você vai ter que cavar. E se Ele mandar você cavar 2, 3, 4, 10, você vai ter que cavar. Não adianta pedir sinal nenhum. Ó Deus, eu vou fazer, o Senhor mandou. Mas o Senhor, que nem Gideão pediu, porque Deus permitiu ele pedir. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Gideão é porque Deus também escolheu ele ali para enfrentar os midianitas, né? Mas ali já era outra história. Ali Gideão procurou tudo isso. Mas só não padecer por causa de um crente. Por causa de um crente, Deus muda toda a história. Por causa da sua fé em Cristo, Deus muda a tua história, tua vida, tua família, teu casamento. Ele muda. Quando a Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e os anjos foram lá, o que Abraão falou para Deus, o anjo de Deus, o anjo do Senhor? Peraí, se tiver 50, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 eu não vou destruir. Mas e se tiver 40? Também não vou destruir pelos 40, que era do Senhor. Mas e se tiver 30? E foi. Senhor, não fica bravo comigo não, mas peraí, se tiver 10, pelos 10 não destruirei. Pela intercessão de Abraão, o Senhor resgatou Ló, com a família e tirou lá de Sodoma. Aleluia. Pela sua fé, a nossa oração, o nosso marchar em Cristo, Ele nos tira de todo o laço do inimigo. Ele tira nós da onde o inimigo quer que nós fiquemos chorando, gemendo. Ele tira e coloca um cântico novo. Aleluia. Ele fala, eu vou dar a letra, eu. Olha que coisa linda. Vai, Josafá, pode ir. Mas como que nós vamos cantar e os que estão armados aí atrás? Olha a estratégia de Deus. Imagine um crente hoje. Vai lá na Cracolândia, que é o pior, né? Não tem arma, mas a arma pior lá é espiritual, né? Então vai lá, mas não precisa levar a Bíblia, não precisa jejuar, não precisa orar não, só vai lá. Só vai lá, você vai, mas não volta. Mas se Deus falar, vai lá, jejua tantos dias, que tem uma alma lá dentro que eu quero alcançar. Através da sua vida, através de Josafá, que Deus enviou, que é aquela água para todos eles. Através da minha e da tua vida,
Deus faz milagre na nossa família. Não desista, marche, cave e espere no Senhor, não o sinal, a providência que vai descer o milagre. Eu vou pedir para a Ana louvar, que Deus me deu esse louvor. E eu até pedi para o pastor Fábio me contar quem é que canta, né? Esse louvor, Vanessa, né? Amanda Vanessa, né, Bim? Essa moça, ele disse que é uma mulher de Deus que louva muito, né? E há 2 anos sofreu um acidente, nós estávamos vendo, pastor. Ela não era vegeta, né? Imagina, ela pediu para Deus, o pastor estava me contando, um louvor dela, porque ela tinha louvores que ela louvava que davam para ela. Aí ela pediu o louvor dela. Aí Deus falou para ela, não é isso que eu tenho com você. Eu tenho outra coisa, talvez pregar. Talvez a missão de viajar, pregar, ela queria, porque Deus sabia que se ele desse o louvor, ela ia. Deus sabe de tudo. E aí aconteceu um acidente e a como ela está vegetando. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Aleluia. Se ele mandar nós marchar, que ele está na frente, nós vamos marchar. Se ele mandar nós esperar, não vai ter sinal, nem chuva, nem vento para você ver que é ele. Você vai esperar. Mas você vai ouvir o milagre dele acontecer dentro da nossa casa. Só quem crê aí dá glória a Deus. Glória a Deus. Só quem crê, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vocês oraram? Que hora que ele me deram? Nem cá. Era cedo. Que hora é?